Fala pessoal do canal Casal com Juros, bem-vindos aqui a mais um vídeo, hoje falando sobre corretoras de investimentos. No último vídeo que nós fizemos sobre nossa carteira, muitas pessoas perguntaram e debateram qual seria a melhor corretora de investimento para iniciantes. Então, como a voz do povo é a voz de Deus, nós vamos fazer esse vídeo falando sobre qual a melhor corretora de investimento para iniciantes. Então, se você quer começar a investir, o primeiro passo é abrir uma conta em uma corretora. Tem que ser uma corretora, não adianta ser um aplicativo de banco, não adianta ser o aplicativo do Tigrinho, da Bet, nem do Tinder. Tem que realmente ser uma conta de uma corretora. E fique até o final do vídeo que nós vamos dar exemplos práticos do porquê que não pode ser um aplicativo do banco, tem que ser realmente um aplicativo de uma corretora. Então, esse vídeo ele vai ter duas partes. Primeiro nós vamos explicar o que é uma corretora e depois nós vamos falar sobre as suas taxas de operabilidades e outros elementos que vão te ajudar a escolher a corretora. Então, antes de nós iniciarmos, nós precisamos entender o que é uma corretora. Uma corretora, então, ela funciona como um intermediário entre você e a B3. E você tendo uma conta na corretora, então, você manda o dinheiro na corretora, você faz a compra dos ativos e esses ativos que você comprou, eles ficam registrados na B3. E assim você consegue ver, então, que esses ativos que vocês compram, eles ficam registrados no seu CPF, não junto na corretora, mas sim lá na B3. E quem garante que esse registro realmente ocorra na B3 é a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia. Ela é como se fosse um braço da B3 que faz ali a organização e garante que realmente aqueles ativos fiquem cadastrados no seu nome. E por que isso é importante? Isso é importante porque caso a corretora na qual você fez a compra dos ativos quebrou, ou talvez você está insatisfeito com a corretora na qual você tem os seus ativos lá, e nesse caso você pode fazer a transferência desses ativos para outra corretora. Então você entra lá no site da B3 e você consegue fazer essa solicitação de transferência de ativos. É bem fácil, até mesmo eu já fiz aquela vez quando eu transferi os meus ativos particulares lá do Nubank para a corretora da Rico. Então existem três passos que têm que ser observados quando você vai escolher a corretora. 1. Segurança. 2. Saúde financeira. E 3. Taxas e operabilidade. A segurança, ela é bem simples. Aproveita que você está vendo aqui a gente no computador, já coloca aí, o Limão vai colocar na tela aqui agora a gente pesquisando. Então você vai ali verificar se a corretora é segura, checando no Google, pesquisando por Sistema CVM. Então você entra no site, clica ali em Cadastro Geral, digita o nome da corretora. Se ela aparecer na busca, ela é regulamentada. Vamos agora então fazer um teste com a XP Investimentos. Então podemos pesquisar aqui, você vê que ela aparece no resultado. Então ela está regulamentada e é uma corretora segura. Se 90% das pessoas fizessem isso na hora que fossem transferir o dinheiro para alguma corretora ou algum aplicativo que elas acreditam que é um aplicativo de investimentos, elas não cairiam em golpe. Até se você vai procurar o jogo do Tigrinho ali na CVM, você não vai encontrar, porque então não é uma coisa regularizada e realmente você vai perder dinheiro se colocar o dinheiro no Tigrinho. O próximo passo é sobre a saúde financeira. Nós precisamos olhar esses dados sobre a saúde financeira porque você vai ver então como está indo essa corretora ao longo do tempo. Se ela está reportando lucro, se ela está reportando prejuízos, porque aí você vai saber se você consegue confiar nela ou não. Para procurar os dados sobre a saúde financeira da corretora, você pode entrar em um site chamado Banco Data. Você pode então colocar ali no Google Banco Data e você vai ver então vários dados de corretoras e de bancos. Você pode colocar ali o nome então da XP também, e indo aqui embaixo na parte dos lucros, nós vemos então que a XP ela tem dado lucro nos últimos anos, com um pequeno prejuízo ali em 2022, mas logo depois ela já conseguiu se recuperar. Então, em termos de saúde financeira, a XP ela é uma boa corretora. E então o terceiro é a taxa e operabilidade. A taxa é bem objetiva. Aqui nós vamos colocar, a Etine vai falar com vocês, vai mostrar aqui as taxas de cada uma das corretoras e vocês vão poder ver os valores específicos. A operabilidade é um pouco mais subjetivo, vai depender se você se adapta ao aplicativo de cada das corretoras, mas a boa notícia é que não custa nada para abrir uma conta. Então a gente recomenda, vai lá, baixa o aplicativo, cria a conta, testa se você acha que é de fácil intuição, é fácil você entender, é fácil você visualizar onde é que realizam compras, onde é que realizam vendas, e você pode testar operabilidade. Fique também aqui até o final que a gente vai mostrar o nosso caso concreto da Rico, como é que ele funciona, onde é que estão ali as informações, e aí você já pode verificar se você gosta dessa
corretora ou não. Vamos mostrar agora para vocês uma tabela com as principais informações sobre taxas de corretagem para algumas corretoras. Nós também temos a nota do Reclame Aqui também. Isso é importante por quê? Porque consegue mostrar como essas corretoras elas lidam então com seus clientes, como elas conseguem resolver os problemas. E quanto maior a nota do Reclame Aqui, melhor então é o atendimento dessa corretora com os seus clientes. Então, a gente sempre tem que procurar corretoras que tenham uma nota boa. Olhando então aqui essas taxas de corretagem, a gente consegue ver que a Rico tem taxa de corretagem 0, a Clear tem taxa de corretagem 0, o Nubank, o Banco Inter, e a gente tem então algumas corretoras que têm taxas de corretagem, como por exemplo a XP, o Banco BTG, a Sicredi, e é importante pensar nisso, porque por exemplo você vai comprar um ativo na XP, você vai comprar R$ 100 de uma certa ação. Só que para comprar esses R$ 100, você vai pagar quase R$ 5 de corretagem. É um valor significativo, às vezes, para quem está iniciando no mundo dos investimentos. Se você fizer mais compras ao longo do tempo, esse valor vai se somando. Então, é interessante sempre buscar corretoras que tenham a taxa de corretagem 0, porque isso vai possibilitar com que, em vez de você pagar a taxa de corretagem, você consiga investir um pouquinho mais no seu patrimônio. Então, agora vamos fazer a análise de operabilidade. Primeiro, vamos começar falando sobre a Rico. A Rico, você tem um aplicativo e também você consegue acessar através do seu navegador de internet no seu computador. Você consegue acessar, tem informações interessantes sobre a rentabilidade da carteira, evolução de patrimônio, evolução de proventos. E em relação ao aplicativo, ele possui uma plataforma bem intuitiva, tem um bom layout, vocês podem ver aqui as imagens na tela que ele mostra as diferentes classes de ativo, a rentabilidade, né? Então, é bem interessante. O único ponto negativo que a gente tem em relação a Rico é uma experiência pessoal que às vezes o aplicativo ele fecha sozinho. E algumas vezes também eu já precisei apagar o aplicativo e instalar de novo, pois ele não queria abrir de jeito nenhum. Isso às vezes gera um certo receio, você tem medo de que tenha sido hackeado, que tenha acontecido alguma coisa mais grave. Mas, fora isso, tudo beleza. A XP, ela basicamente utiliza o mesmo layout que a Rico. Para quem até entende um pouco de programação, sabe que eles têm ali a mesma estrutura por trás e eles só mudam a cor. A XP é um pouco mais preta e a Rico é laranja e azul. Então eles têm cores diferentes, mas basicamente as mesmas estruturas. Eles mostram ali as classes de ativos, né, e a evolução patrimonial. E tanto a Rico como a XP, eles têm assessores de investimentos e mostram o book de ofertas. O assessor de investimentos, se você acha interessante, pode ser um ponto positivo, pois ele vai conversar com você sobre sua carteira, sobre o que ele acha interessante ali, alocar os recursos. Sempre também tendo atenção, a gente vai falar um pouquinho no final do vídeo também sobre o COI, que foi uma polêmica que envolveu os assessores de investimento. Então fica até o final também se você quiser ver isso. E agora o que nós tínhamos prometido falar em relação aos bancos, eu vou falar aqui do aplicativo da Sicredi, porque a Sicredi, ele é um banco. E nós aqui com a nossa carteira pública, estamos comprando ativos de renda variável através do aplicativo da Sicredi. Porém, ele não está com uma operabilidade muito boa. Nós então temos que baixar dois aplicativos diferentes, tem o aplicativo da Sicredi e o aplicativo do Home Broker, da Neológica. Então a gente precisa colocar dinheiro por meio do banco, a gente precisa colocar o dinheiro na conta do banco e de lá transferir para o Home Broker da Sicredi. Quando a gente abre o Home Broker, ele já não aparece de pronto os valores dos ativos que nós temos. Tem vezes que ali nós temos R$ 2.000 e ele aparece só R$ 1.000. Então, se você não sabe assim que é um bug ali do aplicativo, você pode ficar um pouco nervoso, né? Mas a gente já entendeu ali que é um bug do aplicativo e é o que nós falamos, os bancos, eles têm um objetivo específico. As corretoras, quando a empresa monta ali a corretora, já é com o objetivo realmente de intermediar essa compra de ativos da Bolsa de Valores. O banco, às vezes, está mais interessado em realizar empréstimos, ter ali correntistas, então cada um tem um objetivo diferente. Agora eu vou falar um pouco sobre o Banco Inter e o Nubank. Esses bancos, eles possuem a integração entre banco e corretora. Então, dentro do aplicativo, você consegue diretamente fazer a compra dos ativos que você quer comprar. Só que um ponto negativo disso, pelo menos para nós, é porque fica tudo misturado ali, a conta pessoal, conta corrente, com a conta de investimentos. Aquela vez, eu tinha a conta na Nuinvest, só que aí a Nuinvest começou a migrar tudo para o Nubank, e eu comecei a sentir que estava tudo uma salada de frutas ali, não sei se vocês também tinham conta aquela vez, mas foi um período assim muito ruim que o dinheiro não caía direito na conta, caía numa conta paralela assim, e eu vi que aquilo lá não estava sendo muito bom para mim. Aí eu acabei pedindo então a transferência para outra corretora.
Um ponto positivo do Banco Inter, nesse caso aqui, é porque ele tem um home broker que você consegue acessar pelo seu computador. Isso facilita, às vezes, se você quer fazer uma operação mais rápido, se você quer fazer um day trade, então você consegue fazer isso através do computador. Já o Nubank não tem essa versão disponível para computador, e isso acaba, às vezes, limitando ali você na hora de fazer as operações. Mas, para quem gosta de simplicidade, quem gosta de ter tudo num lugar só e consegue se organizar ali, consegue separar as coisas em relação a investimentos e conta corrente pessoal, é uma boa opção ter tudo junto ali num lugar só. Ou às vezes, se você quer praticidade também, você pode abrir uma conta e um deles só para fazer os seus investimentos. Isso também é um ponto positivo. Agora eu vou falar um pouquinho da Clear. Nós aqui não temos conta na Clear, mas a Clear ela foi então uma das corretoras inovadoras ali em termos de zerar a corretagem. Não sei se vocês lembram lá, antigamente lá em 2019, 2020, ela foi uma das primeiras então que não cobrava essa taxa. Só que por outro lado, naquela época, a plataforma apresentava muitos bugs, eram comuns ver as notícias do pessoal reclamando que tinha perdido dinheiro porque não tinha conseguido fechar as operações. Eu não sei como tá agora. Se você tem alguma experiência com a Clear, deixa aqui embaixo nos comentários também, que a gente quer saber. Mas pelo que eu pesquisei na internet, no geral ela continua sendo uma plataforma boa. Ela é uma plataforma também do grupo XP, só que a gente vê algumas reclamações em termos de operabilidade ali também, né? Às vezes o aplicativo ele dá algum bug, e isso acaba às vezes então travando também algumas operações que você vai fazer. Agora, por fim, para terminar, a gente vai falar do BTG. O BTG, no geral, parece uma plataforma boa também, a gente também não tem conta, mas um ponto negativo do Banco BTG é porque tem a cobrança de taxa. E aqui a gente sempre está, então, querendo fugir das taxas. Até em relação ao Banco Sicredi, a gente já começa a pensar se não faz sentido procurar alguma outra plataforma para que a gente possa fazer os investimentos para conseguir fugir dessas taxas que são cobradas por esses bancos. E agora, o Caio vai falar um pouquinho sobre o que é os COIs, porque muitas plataformas têm os assessores de investimentos, e às vezes você procura o assessor de investimentos para saber se ele tem alguma boa opção para você, se ele tem alguma dica, e quando vê, ele acaba empurrando para você um COI e que pode ser uma furada para a sua vida e para os seus investimentos se você não tomar cuidado e não ficar de olho. Pois é, pessoal, como o tema desse vídeo é qual a melhor corretora de investimento para iniciante, então nós estamos falando com pessoas que estão começando a investir, e nós não queremos que vocês caiam nessas armadilhas. Porque o que acontece? O que é o COI? COI significa Certificado de Operação Estruturada. E o problema que nós temos com ele é que ele parece mais um ticket de aposta do que realmente um investimento, pois ele é uma nota estruturada, ele é como se fosse uma cesta que coloca ali vários elementos de renda fixa, renda variável, e ele remunera você com base no que aconteceu. Se aconteceu o que estava ali previsto, você pode ganhar ali uma porcentagem. Então existem basicamente dois tipos de COIs, que é o valor nominal garantido e o valor nominal a risco. Esse valor nominal garantido, você vai ter ali, digamos, se você coloque 10 mil reais, e o COI tem um prazo de 5 anos. Ele vai garantir que você vai ter os 10 mil reais de volta se nada der certo. Porém, em 5 anos, galera, você tem que considerar que o custo de oportunidade que você deixou de investir em outra coisa e também a inflação já comeu bastante seu dinheiro. Então, não adianta se sentir protegido com a ilusão do valor nominal. Então, nós temos essas questões do COIs, que ele não possui garantia do FGC, e o assessor também ele recebe algumas vezes comissões por essa indicação. O COI ele não possui liquidez. Se você quiser sair antes do prazo, você perde muito dinheiro, então é algo sempre a se pensar e estar atento. Então, escolher uma corretora vai muito do seu perfil. Então, qual que é a nossa dica aqui de corretora na qual você pode começar a fazer as suas operações? Uma boa opção é a corretora do Banco Inter e a corretora da Rico. O Banco Inter, ele é interessante para você que está iniciando no mundo dos investimentos, que você quer uma coisa mais simples, você quer uma coisa, às vezes, você consegue transferir o dinheiro mais rapidamente. Então, ele é muito bom para você que está iniciando e não se importa ali de ter sua conta pessoal misturada com os seus investimentos. A corretora Rico, ela já possui um portfólio maior, então ela tem maiores opções de investimentos ali para você. Então, ela é uma corretora que é mais focada em investimentos realmente. Também pode ser uma boa opção para você, dependendo do que você está buscando aí para os seus investimentos. Então, essas são as nossas duas opções aqui. E para finalizar, a gente fala então que é importante que vocês sigam esse nosso checklist, que vocês se acostumem a fazer pesquisas sobre as corretoras nas quais vocês vão colocar o dinheiro, verifiquem a saúde financeira, mesmo que a gente aqui falou que são corretoras confiáveis, mas vocês têm que fazer a pesquisa por vocês mesmos para vocês acharem a melhor opção. E sempre, então, analisar também essa questão das taxas, de como é a operabilidade ali do aplicativo. E se você não gosta da operabilidade ali de uma certa corretora, você consegue trocar, não é tão difícil assim.
E se esse vídeo te ajudou, se respondeu a muitas perguntas suas, deixa o seu like aqui, se inscreva no canal, que a gente sempre está buscando trazer conteúdo legal para vocês. E a gente aprende muito também quando está produzindo os conteúdos e espero que vocês tenham gostado.